Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E hoje a gente vai tratar de mais um assunto bacana aí da Sociologia, que dessa vez mistura ali um pouco de Sociologia, um pouco de análise do meio ambiente. A gente está falando sobre o contexto histórico da problemática socioambiental. E essa nossa videoaula, ela está dividida em 4 tópicos. Presta atenção, hein? Anota aí. Primeiro, eu vou dizer para ti o que são os impactos socioambientais. Depois, a origem dos impactos socioambientais, as causas principais da problemática socioambiental e, para fechar, os principais impactos socioambientais. Você percebeu que tem muito impacto socioambiental na aula de hoje, né? Então fica ligado, fica ligada, pega logo aí teu caderno, tua caneta, teu marca-texto, teu lápis, para fazer as anotações pertinentes que eu vou te passar durante essa aula, tá? Fica atento aí, fica ligado para a gente poder começar. E a gente vai começar respondendo essa pergunta: o que são impactos socioambientais? Ok? Todo mundo pronto? Já com caderno, caneta? Então vamos começar. Impactos socioambientais são as alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram provocadas por determinadas ações ou atividades, que são atividades humanas, entendeu? Por isso que é problema socioambiental. Impactando sobre a qualidade de vida, a saúde humana, a economia urbana e modificar ainda mais o meio ambiente e os ambientes construídos, ok? Então é isso que são impactos socioambientais. O ser humano interfere de alguma maneira no meio ambiente, isso provoca alterações que levam a tudo isso que a gente citou, impactar a qualidade de vida, a saúde, a economia, etc. E isso são os impactos socioambientais. A problemática socioambiental, problemática é estudo, ok? Então, quando você tem uma problemática a ser estudada, você está se dedicando a compreender aquilo ali. Essa problemática socioambiental, ela é decorrente da exploração desenfreada das matérias-primas, que são extraídas da natureza para consumo e produção de bens de consumo em todo o mundo. Então você já percebeu que para a gente falar sobre problemática socioambiental, a gente necessariamente tem que entender como se dá o processo de urbanização e também o processo de potencialização da produção industrial. O contexto histórico dessa problemática é exatamente a idade contemporânea, que é o momento da história humana onde a produção ela se torna cada vez mais elevada e potencializada, e isso vai impactar de maneira muito direta a qualidade de vida, a saúde, a economia e até mesmo a paisagem geográfica do espaço urbano, certo? Então aquilo que a gente falar na aula de hoje, a gente vai considerar como ponto-chave o século XVIII para frente, até os dias atuais. Prof, mas por que o século XVIII? Porque é o século que começa a Revolução Industrial. E a indústria, como atividade econômica, ela tem esse fator potencializante de produção e de utilização de maneira muito acentuada de matérias-primas, de recursos naturais. É por isso que o nosso ponto de partida é esse. É esse o tal do contexto histórico da problemática socioambiental. A nossa análise é daí para frente. É da Revolução Industrial até os dias atuais. E os impactos, os efeitos que isso tem na nossa relação com o meio ambiente. Beleza? Entendido o assunto da aula? Então vamos passar para o tópico 2. A origem dos impactos socioambientais. Qualquer impacto socioambiental, independente se ele foi antes ou depois da Revolução Industrial, ele tem origem na atividade humana, certo? Tanto faz qual a atividade. Mas a ação, a interferência, a influência do homem é aquilo que vai originar os chamados impactos socioambientais. É claro que a indústria, como eu te falei, ela vai o quê? Potencializar. Ela vai subir a régua. Ela vai mostrar que esse impacto se tornou muito mais evidente, muito mais relevante. Mas antes da indústria já havia isso.
com as próprias atividades humanas anteriores. A principal vilã, parece novela mexicana, né, jovem? A principal vilã de todo esse processo é a indústria. Atenção para a palavra principal, tá? Não quer dizer que a indústria é a única vilã, mas ela é a principal. O desmatamento, por exemplo, ele não é a priori uma atividade industrial, mas ele também é responsável por impactos socioambientais. Entendeu? Agora a indústria, ela é a principal. É a grande vilã. É a principal vilã socioambiental, que utiliza recursos naturais e, além disso, despeja resíduos e poluentes no meio ambiente. Por isso que a indústria é vista como essa principal vilã. Porque não é só a utilização dos recursos, e muitas vezes até o desperdício. Mas é porque tem um outro lado também. Além de utilizar o recurso natural, ela despeja no ambiente, na natureza, resíduos, poluentes. Beleza? Deu para entender? Então são os dois lados, é tanto o início quanto o final. São, de certa maneira, danosos, nocivos e causadores de impactos socioambientais. Para evitar que esses impactos destruam a natureza, são necessárias mudanças de comportamento e melhoria na gestão dos recursos naturais. Na aula de Sociologia Ambiental, a gente sempre fala que um dos principais temas e tópicos da sociologia ambiental, dessa visão da sociologia mais direcionada às questões do meio ambiente, é exatamente as atitudes e valores. É o primeiro grande tema da sociologia ambiental. Então tem que começar da nossa ação, do nosso comportamento, dos nossos valores em relação à nossa vida e à vida do planeta. Se não começar daí, não vai dar nada certo. Não tem como dar certo. Por isso que o tema inicial da sociologia ambiental é a questão humana. É a ação humana, é o comportamento, os valores do ser humano e a forma como a gente lida e se relaciona com o meio ambiente. Por isso que para mudar isso, ou para diminuir, amenizar os impactos socioambientais, a gente precisa rever o quê? Comportamentos, ações, valores, certo? Muitas vezes, a gente pensa que o nosso comportamento como indivíduo, ele não tem tanta importância, ele não vai fazer tanta diferença. Mas isso não é verdade, faz diferença. Então aquele papel de bombom que você deixa de jogar na via pública, ele faz diferença. Porque se todo mundo for pensando igual a você, de guardar o papel e jogar no lixo, que é o local devido, já vai ser muito importante. Já vai gerar algum tipo de mudança significativa. Então, a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, beleza? Antes de cobrar o Estado, o governo, empresa, as outras pessoas, a gente tem que fazer o nosso papel. Por isso que eu começo essa aula falando dessa importância, de uma importância ética, de conduta, de comportamento. Porque se a gente não mudar a forma como a gente enxerga a relação com o meio ambiente, com a vida, com a natureza, e não mudar o nosso comportamento, nossos hábitos, não vai adiantar nada mesmo. Então a gente tem que começar da gente, cada um fazendo a sua parte. E também a melhoria de gestão de recursos, aí já é parte das empresas, do Estado. A nossa parte está aqui, ó, mudança comportamental. Mudança de hábito, mudança de atitude, é a parte da gente. Melhoria de gestão de recursos, aí já é com o Estado, já é com as empresas, aí já é a parte deles, beleza? Se cada um fizer a sua parte, vai ficar melhor, com certeza. Agora, se a gente deixar de fazer a nossa, a gente não vai ter como cobrar de ninguém. Essa é a verdade. Causas principais da problemática socioambiental. Primeira, as rápidas alterações econômicas e políticas que marcaram a modernidade. Lá no começo da aula, você vai lembrar, eu falei para ti, ó, a nossa história agora, nesse conteúdo, é do século XVIII para frente. Por quê? Revolução Industrial. A Revolução Industrial é uma das mais importantes revoluções da modernidade. Entendeu? Por isso que gerou rápidas e muito evidentes mudanças na estrutura econômica, sobretudo da Europa. Lembre-se que a indústria, ela começa na Europa, Inglaterra, França e Bélgica. São as três potências tradicionais da indústria capitalista. Começou lá.
depois se expandiu para o mundo todo. O Brasil hoje é um país que, apesar de subdesenvolvido, é um país industrializado. Beleza? Assim como o México também, por exemplo. Acelerado o processo de crescimento da área urbana. Além da indústria e desse rápido crescimento econômico e da potencialização da produção capitalista com a Revolução Industrial, a gente teve, por consequência, o crescimento muito rápido das cidades, da área urbana. Esse crescimento muito acelerado, desordenado, causado pela urbanização, né, pela industrialização também, ele vai apresentar problemas, vai apresentar impactos socioambientais, inclusive na ocupação do espaço, que muitas vezes vai ser uma ocupação que não é da melhor forma, da forma devida, não respeita as características ali daquele meio, né? Entendeu? Então isso tudo vai ter influência. A indústria, o crescimento das cidades, a ocupação irregular dos espaços, certo? O uso cada vez mais intenso dos recursos naturais, que é outro problema também, né? Outro problema muito evidente, que inclusive o pessoal da geografia trabalha muito com essa questão. O uso desenfreado, inconsciente dos recursos naturais, que uma hora ou outra vão se esgotar. Então eu me lembro que muito se discutia desde a época que eu estava na escola sobre a questão da água no mundo, da utilização da água, que é um recurso natural limitado, entendeu? Então a gente tem que ter essa habilidade e essa ética de saber lidar com aquilo que o mundo oferece para nós, com aquilo que o meio ambiente e a natureza estão nos oferecendo e que nos permite sobreviver também. O acelerado desenvolvimento tecnológico. Isso é outro problema também. Com certeza você já teve mais de um celular, ou conhece alguém que já teve, entendeu? E aí esses celulares, esses objetos eletrônicos, televisão, câmera, computador, etc., eles vão se desgastando e vão virando lixo. E esse lixo vai parar em algum lugar. Ou seja, o rápido avanço tecnológico, ele também gera uma quantidade de lixo eletrônico muito grande. E isso impacta diretamente o meio ambiente e a nossa saúde, a nossa vida, certo? Outra coisa, mudanças no padrão de consumo. É um reforço do que eu te falei ainda agora. O nosso padrão de consumo ele foi mudando muito ao longo desses últimos séculos. E a gente vive numa sociedade que é claramente consumista. Que a gente consome muito mais do que a gente deveria e teria necessidade. E esse consumo muito elevado e desenfreado, ele também gera problemáticas socioambientais no tocante à questão do lixo, que eu citei ainda agora. Da grande quantidade de lixo eletrônico que a gente tem no mundo, por exemplo. Beleza? Então isso aqui, ó, são as causas. É da onde se origina toda essa problemática que a gente está discutindo na aula de hoje. Todas essas atitudes, que são atitudes que não foram tão racionais, todas essas atitudes e comportamentos que não respeitaram, de certa maneira, o equilíbrio do meio ambiente e da natureza, nos trouxeram até essa situação. Por isso que é urgente que nós repensemos nossa conduta, nossos hábitos de consumo, a forma como a gente lida com a tecnologia, a forma como a gente utiliza os recursos naturais, sobretudo as empresas, né? E também a maneira como a gente se relaciona entre nós, no nosso cotidiano. Por isso que é importante, como eu falei, e volto a repetir, que cada um de nós faça a nossa parte. E depois a gente cobre dos outros órgãos políticos, empresariais, tanto faz, a responsabilidade que eles também devam ter. Certo? E aí a gente tem os impactos socioambientais. Quais são os principais? Aqui eu citei só 4. Se você for pesquisar no seu livro de sociologia, de geografia, se você for pesquisar na internet, existem muitos impactos socioambientais. É uma lista enorme, mais de 20. Aqui eu separei 4 só, que são os principais, beleza? Mas tem muito mais que isso. Depois, se você quiser aí, você dá uma pesquisada no seu livro ou na internet, você vai encontrar vários outros impactos socioambientais. Como o nosso tempo aqui, ele é um tempo bem encaixadinho, de 20 minutos, eu separei os principais, para a gente poder comentar. Olha só, recursos hídricos, por exemplo. Quando eu falo para ti de recurso hídrico, tu vai lembrar de quê? Água, não é isso? Beleza. Fontes hídricas são frequentemente utilizadas para descarte de dejetos, o que leva à poluição da água que será usada no abastecimento público. E aí você sabe que isso é uma prática antiga
infelizmente, muito comum em vários locais do mundo, incluindo no Maranhão. Esse descarte de lixo, de dejeto no mar ou nos rios. E isso, obviamente, vai poluir a água. É por isso que, às vezes, o turista, ou a gente mesmo, que mora em São Luís, quer usar a praia, mas tem muitos lugares. Eita, tem muitos locais, eu misturei locais com lugares. Tem muitos locais na praia, lugares na praia, que são impróprios para banho. Por quê? Porque, infelizmente, existe esse descarte de lixo, de dejetos, que vão, às vezes, in natura, diretamente para o mar, diretamente para os rios também, nas cidades que têm rios, né? Então, isso aí vai poluir a água. Obviamente, é uma coisa que é ruim, é danosa, é nociva para a nossa saúde. E muitas vezes as próprias pessoas jogam, né? É incrível que isso aconteça, mas, enfim, acontece. Jogam diretamente o seu lixo, os dejetos, é, na água dos rios e dos mares. Como resultado, existe a escassez de água potável e o desenvolvimento de enfermidades. O que é enfermidade? Doença, associadas ao consumo da água imprópria. E aí, se você pegar o livro de ciências ou de biologia, vai ter um catálogo de doenças causadas lá pela poluição da água, entendeu? Atmosfera. Você vai sair da água para o ar agora, tá? Falou da água, vamos falar do ar. A eliminação de poluentes gasosos causa desequilíbrio nos ecossistemas. Exemplo, indústria. A gente falou que a indústria é a grande vilã socioambiental. Porque a indústria ela está lá produzindo e a chaminé está jogando gás carbônico para o ambiente, para a atmosfera, né? Você sabe disso. Então vai poluindo a atmosfera. Inclusive, muitos acordos tentaram ser construídos ali entre países, no final do século XX, começo do XXI, para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. O Brasil, inclusive, assinou alguns acordos se comprometendo a fazer isso até 2030. Vamos ver se a gente consegue atingir o objetivo. E diversos problemas de saúde, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Então, olha só, aqui no primeiro, a poluição dos mares e dos rios causa o quê? Doenças pelo consumo da água imprópria. Atmosfera, doença respiratória. Rinite, sinusite, asma. Então, tudo isso vai ser, de certa maneira, potencializado se você vive num lugar que é muito poluído, né? Então, a poluição da atmosfera vai causar também uma série de doenças e de complicações respiratórias nas pessoas. Então, percebe que quando a gente ofende o meio ambiente, de certa forma, a gente está ofendendo a nós mesmos. Quando a gente não consegue utilizar de maneira racional e equilibrada os recursos naturais, a gente está se prejudicando também. Porque isso tem uma volta, retorna, né, para nós. Como, por exemplo, em forma de doença. Próximo tópico. Locais isolados e espaços urbanos. Aqui eu juntei dois em um só, para a gente poder fechar a aula. Locais isolados e também espaços urbanos. Em geral, os locais isolados, né, da cidade, eles são escolhidos para abrigar lixões e aterro sanitário, que são grandes poluidores do solo e dos lençóis freáticos, onde fica a água ali, né, debaixo da terra. As cidades, por sua vez, são muito afetadas por impactos socioambientais associados à poluição. Aí tem enchentes, doenças, problemas sociais, né, são problemas colaterais em relação a esses socioambientais. Todos esses problemas refletem diretamente nas finanças públicas. Percebeu? A gente utiliza a natureza, os recursos naturais de maneira desequilibrada, isso volta para nós em forma de doença e ainda onera as finanças públicas para tratar desses problemas que a gente mesmo causou. Não parece ser uma coisa muito inteligente isso tudo que acontece, né? Porque acaba que vai ter um monte de efeito negativo, que é o que a gente percebe aqui na aula de hoje. Além das finanças públicas, também privadas, das empresas, que precisam aumentar as despesas com tratamento de recursos hídricos impróprios e enfermidades, doenças causadas pela poluição da água, do ar e também do solo. Água, ar e solo. E ainda tem um fogo, desmatamento, né? Todos os elementos da natureza utilizados aí como exemplos para a gente perceber o tanto de coisa negativa que é impacto socioambiental causado muitas vezes pela nossa ação, pela ação do próprio ser humano. E com essa reflexão, a gente termina mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa, proveitosa e que, sobretudo,
tenha permitido que você reflita sobre a sua própria conduta em relação ao meio ambiente, para que a gente viva num lugar melhor. Fico por aqui, deixo um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau!